Imagine que vocês estão saindo com uma pessoa, do qual ainda não é um relacionamento, e de repente, por conta de uma briga muito sem noção, vocês acabam perdendo um certo contato, mas de repente essa pessoa que você rompeu começa a mandar mensagens ameaçando a você e a sua família. O caso de hoje tem muitas características, tem muitos pontos, e para que não ficasse muito ruim para vocês, eu criei um roteiro do zero, onde deu aqui pelas minhas contas em torno de 10 folhas, com base nos materiais que eu encontrei na internet e também o documentário da Netflix, que é o Lover, Stalker and Killer, que vocês conseguem achar com facilidade na plataforma. Oi gente, eu sou a Gabriela, mais uma vez trazendo casos reais aqui pra vocês, histórias que não devem ser repetidas, vítimas que não podem ser esquecidas e que culpados sejam eternamente responsabilizados. O caso de hoje é da Carrie Farver. Carrie nasceu no dia 30 de novembro de 1974, em Des Moines, Iowa, filha do casal Nancy e Lawrence, com quem se davam muito bem. A Carrie era mãe de um menino chamado Maxwell, que era apelidado por Max, e a partir de agora a gente vai chamar ele da mesma maneira. A maternidade foi algo bem desafiador para ela, já que o relacionamento com o pai do Max foi uma coisa que acabou não dando certo, e aparentemente a paternidade para ele também não. Então a Carrie, dessa maneira, acaba optando por criar o seu filho sozinha, acaba se tornando mãe solo do Max. O que foi muito desafiador já para a idade, porque ela teve o Max com em torno de 21, 22 anos. E a maternidade por si só já é algo desafiador quando você tem rede de apoio. Quando não se tem a rede de apoio, principalmente do pai da criança, é algo que se torna um pouco mais complicado. E não se sabe se foi por conta dos desafios da maternidade ou com os problemas que a vida acaba acarretando, ela foi diagnosticada posteriormente com depressão e também com transtorno bipolar, ao qual ela teve que se submeter ao tratamento medicamentoso e durante esse seu tratamento, ela tentou fazer a interrupção da medicação, porque ela falava para a mãe dela que ela se sentia uma boa parte do tempo dopada, né, se sentia influenciada a rotina. Então ela decidiu fazer a interrupção desse medicamento, e não foi uma boa ideia, já que o seu tratamento ainda estava em andamento. Pelo lado profissional, a Carrie era uma excelente profissional, uma mulher muito inteligente. Ela trabalhava como programadora de computadores em uma empresa de tecnologia em Omaha, Nebraska. Embora ela trabalhasse na cidade de Omaha, ela morava na cidade de Macedônia, que dá em torno de 1 hora de distância entre as duas cidades. E como ela trabalhava numa cidade e morava em outra, ela usava muito o carro para fazer esse deslocamento. E aí foi um determinado dia que ela percebe que o carro dela tá fazendo um barulho estranho e decide por parar numa oficina mecânica. Lá nessa oficina, ela acaba conhecendo o Dave, que era um mecânico recém-separado que estava morando há pouco tempo na cidade, já que depois do término do seu casamento com Amy Flora, ela optou por retornar à cidade e cresceu junto com seus 2 filhos. E para ficar próximo dos filhos, o Dave decidiu por acompanhá-la. Embora separados, o relacionamento dos dois era muito bom. Um relacionamento que durou em torno de 11 a 12 anos, que deu certo pelo tempo que tinha que dar. Mas a partir do momento que eles optaram pela separação, foi um processo de divórcio extremamente amigável, do qual eles se davam muito bem, não só com os filhos, como com a ex-mulher também. O casal havia se conhecido no começo dos anos 2000, no ano de 2001, foram morar juntos e pouco tempo depois veio os filhos do casal. O primeiro uma menina e o segundo um menininho. Depois do relacionamento longo entre o Dave e a Amy e posteriormente esse divórcio, o Dave decide então que ele não quer mais um relacionamento sério da maneira com que ele tinha. Como ele tinha saído de um relacionamento bem extenso, ele queria alguma coisa agora, uma relação mais casual. Aí ele começa a se cadastrar em sites de encontro na internet. E é em um desses sites de relacionamento em que o Dave acaba conhecendo uma mulher, Shanna Elizabeth Gollier, que gostava de ser chamada pelo apelido Liz, e é assim que chamaremos a partir de agora. A Liz era uma mulher extremamente sociável e divertida, que morava na cidade de Omaha. Era mãe de 2 filhos, assim como o Dave, e possuía uma empresa que prestava serviços de limpeza. A Liz chamou a atenção do Dave por conta do seu jeito. Ela era uma mulher muito sociável, era uma mulher muito divertida, ela dava risada fácil, então foi uma coisa que conquistou o Dave, aquela leveza que ela tinha no viver. E conforme eles foram trocando mensagens, a conversa foi ficando um pouco mais séria e eles decidiram então marcar por um encontro. E a partir desse encontro, esse casal começou a se dar muito, muito bem. Não só a Liz gostava de passar um tempo com o Dave, como o Dave também gostava de passar muito tempo com a Liz. Só que quando as coisas começaram a apresentar uma certa seriedade, o Dave voltou a frisar para Liz que ele não estava atrás de um relacionamento sério. Isso já tinha sido um assunto recorrente. Assim que eles se conheceram, o Dave falou para ela que ele vinha de um relacionamento longo, que ele não queria entrar num outro relacionamento, e a Liz
ela aceitou, ela consentiu continuar nesse esquema de relacionamento. E percebendo que eles estavam tendo alguma coisa ali que parecia ser algo mais sério, o Dave decidiu então frisar para ela mais uma vez que aquele ali não seria um relacionamento sério, mas que seria algo mais casual, mais pontual ali. Ele tinha sim um carinho por ela, mas que ele gostava de ter a sua liberdade, que ele queria poder sair com outras mulheres, assim como ela. Se ela quisesse optar por isso, ela poderia sair com outros homens, não teria problema nenhum. E ela fala que não tem problema, que ela sabe já disso e que ela mesmo assim vai continuar nesse esquema de relacionamento com o Dave. E esse relacionamento nada muito sério fosse acontecendo, com o tempo se passando, a Liz foi mostrando algumas pontinhas de ciúme que ela tinha com relação ao Dave. E a Liz apresentava ciúme não só com a possibilidade do Dave estar saindo com outras mulheres, mas, por exemplo, com seus filhos. Ela não gostava, por exemplo, quando ele tinha que fazer alguma coisa com os filhos e acabava desmarcando um compromisso que tinha com ela porque tinha que fazer alguma coisa para os filhos. Assim como também ela não gostava do contato que o Dave tinha com a Amy, que era a mãe de seus filhos. Então, devido a esse ciúme começar a aparecer e a incomodar bastante o Dave, ele acaba optando por terminar essa espécie de relacionamento e se afastar da Liz. E após alguns meses ao término com a Liz, é quando ele conhece a Carrie, é quando a Carrie leva o seu carro até a oficina. A opinião que o Dave formou sobre a Carrie é que ela era uma moça muito bonita, muito interessante, falava muito bem, ela se portava muito bem. Só que como ele estava num ambiente de trabalho, logicamente que ele não ia fazer nada, nem fazer nenhum tipo de comentário ou elogio ou coisas do gênero. Mas houve sim um interesse nela. E dias depois, ele entrando naquele site de relacionamento, ele acaba encontrando o perfil da Carrie. Ele, claro, a reconhece ali de prontidão e decide mandar uma mensagem para ela e ela responde. E aí os dois começam a conversar, o papo vai fluindo, eles vão gostando muito daquela companhia, né, online, daquela troca de mensagem. E esse assunto vai evoluindo ao ponto em que eles marcam um encontro. O encontro foi marcado por dia 29 de outubro de 2012, numa cafeteria. Chegando no estabelecimento, os dois tiveram um contato, assim, uma faísca instantânea. Conversavam muito sobre a vida dos dois, a bagagem de vida. A Carrie contou a respeito que ela começou a fazer faculdade, ela havia engravidado do Max, não deu certo o relacionamento dela com o pai do Max, teve que interromper os seus estudos por conta da maternidade. Depois ela retomou os estudos e adentrou na área de TI. O Dave também começou a contar a respeito do seu relacionamento que teve com a Amy, os dois filhos que tinha com ela. Embora a Carrie tenha crescido na cidade, naquelas proximidades, ele era uma pessoa nova na região. Então ele estava conhecendo tudo e todos ao mesmo tempo. E nesse comentário que contei pra vocês, que eu me baseio no caso de hoje, o Dave frisa a todo momento o quanto que ela era inteligente, o quanto que ela era batalhadora, determinada. Ele via nela uma sensualidade que não era corporal. Embora ela fosse uma moça muito bonita, ela era muito inteligente e isso era uma coisa muito linda de se ver. E é bem bonito de ver ele falando dela também. Enfim, com o encontro já durando algumas horas, o Dave pergunta pra Carrie se ela gostaria de ir até a casa dele. Ela aceita o convite e assim que eles chegam, pouquíssimos minutos depois que eles regressam à casa do Dave, alguém toca a campainha. E assim que o Dave vai atender a porta, ele percebe que ali está a Liz. Ele pergunta então pra ela o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa, se ele podia ajudá-la com alguma coisa. E a Liz fala que ela só estava lá para pegar alguns pertences dela que ela havia esquecido no apartamento dele e que até aquele momento ela não tinha retomado esses objetos. Então ela perguntou se teria algum problema se ela entrasse no apartamento dele para pegar esses objetos e depois ela ia embora. E como era uma situação constrangedora, porque do lado de fora tinha uma ex-namorada, né, por assim dizer, e do lado de dentro tinha uma moça que ele estava conversando e conhecendo, então ele pede para que a Liz aguarde um pouco, ele vai até a Carrie, conta o que está acontecendo, e a Carrie, para não deixar a situação embaraçosa para o Dave, ela decide então ir até a casa dela, voltar para a casa dela. No momento em que a Carrie sai do apartamento e a Liz entram, elas se cruzam os olhares assim por em torno de uns 4 ou 5 segundos, e aí a Carrie acaba retornando para sua casa. Quando a Liz consegue pegar todos os seus objetos e sai da casa do Dave, ele então liga pra Carrie para pedir desculpa pelo que tinha acontecido, né, pela situação embaraçosa que ele tinha colocado ela. Ela fala que não tem problema nenhum. O Dave pergunta pra ela também se ela não quer retornar pra casa dele. E como a Carrie estava sem carro, ela estava voltando pra casa de ônibus. E ela acaba falando pra ele que não tem como ela voltar pra casa dele, já que ela estava já dentro do ônibus. Então, se ele quisesse, ele poderia ir até a casa dela. E assim que chega e vai conversar
conversar com a Carrie sobre o acontecido, ela fala que não tem problema, porque os dois não são namorados, aquilo não é um relacionamento sério, eles não estão num relacionamento monogâmico, eles não vão casar, então não tem problema, porque não existe cobrança de nenhum dos lados, nem dela com ele, e assim como ela espera que também não tenha cobrança dele para com ela. O Dave acaba gostando muito mais dela, porque ele percebe que não só não existe ali uma cobrança, como ela entendeu que ele não estava atrás de algo muito sério, como ela também não estava, então não haveria aquela cobrança de nenhum dos lados, o que seria ótimo ao ver dele. Como eles estavam alinhados em questões de expectativas, eles acabam passando muito tempo juntos, até porque, se vocês bem se lembram, a Carrie trabalha e mora em cidades diferentes, então como existia um trajeto de em torno de 1 hora entre a casa dela e o trabalho, e o Dave morava a 3 quadras do trabalho dela, ela acaba passando por várias noites dormindo na casa dele para que facilite no dia seguinte para que ela vá trabalhar. O entrosamento dos dois foi aumentando, os dias foram passando, até que na manhã do dia 13 de novembro de 2012, o Dave acaba acordando por volta das 6 horas da manhã para fazer as suas atividades para ir trabalhar. Quando ele acorda, ele percebe que a Carrie, que passou a noite lá, já estava trabalhando num projeto da empresa lá que ela trabalhava. Naquele dia era para ela estar presencialmente na empresa, só que como era muito cedo e ela estava participando de um projeto grande, ela já estava começando a trabalhar de casa. Então o Dave termina de se arrumar, dá um beijo na Carrie e acaba saindo para o trabalho. Conforme as horas vão passando, em torno das 10h30 da manhã, o Dave recebe no celular dele uma mensagem do número do celular da Carrie, falando que ela estava pensando melhor e que ela achava uma boa ideia que os dois fossem morar juntos. E estranhamente, né, quando o Dave olha para aquela mensagem, é uma coisa que ele acha bem esquisito, porque já era uma coisa que eles haviam conversado antes. E parecia que a expectativa dos dois estavam bem alinhadas, né, deles não quererem nada muito sério. Então o fato deles irem morar juntos já mostrava totalmente o contrário daquilo que eles haviam combinado. Sem contar também que uma coisa que havia preocupado ele é que não só era uma coisa que ele não queria, como fazia só 2 semanas que eles estavam saindo e se conhecendo. Então era um prazo muito curto também para você decidir morar com alguém. E é exatamente dessa maneira que ele responde a Carrie, né? Que era um prazo muito curto, que já era alguma coisa que eles tinham conversado anteriormente. E a partir daquele momento, a resposta que ele começa a adquirir do celular da Carrie são insultos e xingamentos. Então ela fala que ela não quer ver ele nunca mais, que ele havia arruinado com a vida dela, que ele era uma pessoa que ela não queria manter contato nunca mais na vida dela. Devido a essa explosão, então o Dave ele decide por não responder, aguardar até o horário do seu almoço, que é quando ele retorna para casa dele. E lá, quando ele adentra num apartamento, ele percebe que não só não tem nenhum sinal da Carrie, como dos pertences dela também. É como se ela tivesse basicamente desaparecido. Então ele entende que, por conta desse desacerto que eles tiveram com relação à expectativa, ela ficou muito brava, pegou as coisas dela e foi embora para não querer vê-lo nunca mais. Mesmo chateado pelo relacionamento não ter dado certo, é uma coisa que ele agradece por ter acontecido logo no princípio desse suposto relacionamento. Porque se já estava assim no começo, imagina depois de algum certo tempo, né, de ter um certo envolvimento, uma certa proximidade. Mas essa parte do contato muda de figura quando, alguns dias depois desse suposto término, a Carrie começa a mandar mensagens pro Dave mais uma vez. E essas mensagens, elas oscilavam entre uns xingamentos, umas coisas muito feias que ela falava a respeito dele, sobre não querer ter conhecido ele, sobre ele ser um canalha, coisas do gênero. E ao mesmo momento que ela mandava também mensagens falando que ela gostaria de tê-lo na vida dela. Era uma discrepância muito grande em um curto período de tempo. E mesmo com xingamentos, o Dave acaba optando por não responder as mensagens da Carrie. Só que existia um problema. Desde o dia em que ela saiu da casa do Dave, a Nancy, mãe da Carrie, também não tinha contato com a filha. Embora a Carrie fosse uma mulher muito independente, ela fazia o que queria, na hora que queria, e elas não fossem de ter contato fisicamente, né, presencialmente, elas tinham muito contato no celular. Então, desde o dia em que a Carrie saiu do apartamento do Dave, a Nancy não tinha nenhum tipo de informação sobre a Carrie. A Nancy, sabendo que a filha tinha aquele quadro da bipolaridade, já tinha sido diagnosticada anteriormente com depressão e com medo de um possível surto psicótico, alguma coisa que envolvesse saúde mental, ela acaba então decidindo reportar o desaparecimento de Carrie para a polícia. E as investigações começam, obviamente, pelas pessoas mais próximas dela. Os amigos, os familiares, cônjuge ou namorado, se houver,
E é quando a polícia vai até o trabalho do Dave e pergunta se ele conhece uma mulher chamada Carrie Farver. Ele consente e a polícia relata que ela está desaparecida, se ele teria visto ela, né, nesses tempos, principalmente do dia 13 de novembro até aquela presente data. Ele não só nega, como ele acrescenta para a polícia que ele não só não a viu, como também ele está sendo insultado, assediado por ela através de mensagem no celular há dias, desde quando eles haviam tido aquela briga e supostamente terminado um relacionamento que não existia, né? A polícia, então, ela encara isso como uma espécie de ressentimento da Carrie por ele, né, de não querer ter um relacionamento, de querer deixar as coisas assim mais sérias, um compromisso mais sério. E a polícia reforça pro Dave que é para ele se acalmar, já que aquele tipo de coisa era algo que não tende a se prolongar. Ele acaba acreditando na polícia e retorna às suas atividades. Ele acaba por bloqueando, né, o número da Carrie para não receber nenhum tipo de mensagem dela. Só que essas mensagens ameaçadoras começam a ser enviadas de outros números, não só mensagens de texto, como ele começa a receber e-mails ameaçadores também. E enquanto o Dave era ameaçado por e-mail e por mensagem de texto, a mãe da Carrie, Nancy, acaba recebendo mensagens no Facebook vindo do perfil da filha, onde ela falava que ela não tinha desaparecido, que ela estava viva, estava bem, só que ela estava passando por um momento na vida em que ela precisava de um tempo sozinha, ela precisava organizar os pensamentos para que ela pudesse retornar para casa para ver sua família. E como a polícia soube também a respeito do histórico dela de saúde mental, então nem propriamente a polícia deu a devida importância para o desaparecimento dela, como se fosse algo voluntário e não que ela tivesse desaparecido porque ela não queria desaparecer. Não era considerado um desaparecimento involuntário, a polícia achava que a Carrie desapareceu porque ela quis desaparecer e dar um tempo da vida. O caso ele ficou parado até o dia 8 de janeiro de 2013, quase 2 meses depois. E o que aconteceu naquele dia foi que a polícia encontrou o carro da Carrie parado, estacionado próximo à casa do Dave. E embora o carro estivesse lá, não tinha nenhuma pista, nenhum indício de desde quando que ele estava parado naquele local, mas também não tinha nenhum sinal dela. Dentro do carro não foi encontrado nenhum pertence da Carrie, então só estava o carro ali, sem nenhum tipo de informação sobre o paradeiro dela. E tempos depois, numa determinada noite, a Liz ressurge na vida do Dave, pedindo ajuda para ele. Ela diz a ele que tem uma coisa que precisa mostrar e leva o Dave até o carro dela e o carro tá todo riscado, de ponta a ponta, de fora a fora, e eram umas marcas assim profundas, não era um arranhadinho superficial. Quem fez aqueles arranhados tinha muita intenção de prejudicar a lataria daquele carro e o dono do carro também. E não só a Liz mostrou as marcas no carro, como pegou o celular e começou a mostrar que ela estava recebendo mensagens ameaçadoras vinda da Carrie também. E a partir desse momento, o Dave não só ficou muito preocupado por conta da segurança dele, como ele já estava, como ele começou a ficar preocupado com a segurança e integridade da Liz e dos filhos dela também. Por conta do medo que os dois sentiam e precisando de suporte, principalmente um do outro, já que eram as duas vítimas de perseguição de uma ex-namorada do Dave, eles acabam encontrando forças um no outro, acabam retomando não só o contato, como aquela espécie de relacionamento que os dois tinham. Mas mesmo os dois se apoiando muito, ainda existia uma presença desses e-mails e das mensagens ameaçadoras, não só para Liz como para o Dave também. Só que parecia que para o Dave tinha uma coisa a mais naquele momento. Se o Dave, por exemplo, estivesse em qualquer lugar sozinho, jantando com os filhos, ou numa cafeteria, num mercado, alguma coisa assim, ele recebia de imediato mensagens e e-mails falando a roupa que ele estava, o que ele estava fazendo, aonde ele estava e com quem ele estava. E isso foi escalando a um ponto que as mensagens de texto, que eram centenas, 125 e-mails por dia, e isso não só quando o Dave estava em algum lugar fora do expediente do trabalho, como o trabalho dele era um trabalho fixo, né, numa oficina de mecânica, então ele recebia essas mensagens na oficina também. A Carrie via as mulheres que ele conversava, no caso as clientes da oficina, toda vez que vinha uma mulher para falar do carro que elas tinham, né, o problema que elas tinham no carro, ele recebia outra mensagem da Carrie falando que ela estava vendo que ele estava conversando com uma outra mulher, que ela tinha anotado a placa do carro dessa mulher, chamavam todas elas de vadias, chamavam a Liz de vadia também, né, que era uma coisa bem presente, inclusive, acontecia em quase todas as mensagens, se não em todas. O Dave, que a esse momento já tinha mudado de casa, ele acaba pedindo ajuda do departamento de polícia da região que ele morava agora, e o investigador designado para o caso acaba fazendo uma espécie de campana. Próximo do trabalho do Dave, ele acaba vendo
vendo se tem algum ponto cego em que a Carrie poderia estar para ter uma visão privilegiada do trabalho do Dave. Infelizmente, os dias foram passando, não foi encontrado onde a Carrie poderia estar. Todos os pontos que foram sinalizados por ele na cidade, não existia a presença de ninguém. E não só isso, mas na vizinhança mesmo. A polícia acabou apresentando a foto da Carrie, né? Perguntando para os vizinhos ali se era alguém que eles reconheciam, se era uma mulher que eles teriam visto nas proximidades, né? Nos dias ali no bairro. E todos os vizinhos falam que não. E como essa investigação, que não levava a lugar nenhum, se estagnou mais uma vez por conta da falta das provas, as ameaças, que já eram uma coisa constante, começou depois de alguns dias com uma força total, que as quantidades das mensagens aumentaram, como o agravamento delas também. Por exemplo, agora o Dave começava a receber fotos de dentro da casa da Liz, com os dizeres da Carrie embaixo. Será que ela tá dentro de casa? Será que os filhos dela estão dentro de casa? E dando sequência a essas mensagens, a Carrie fala que a Liz deixou a porta da garagem aberta, e ela acabou aproveitando disso para poder entrar na casa dela. E ela não só teria, né, tirado as fotografias de dentro da casa da Liz, como ela vandalizou as paredes também. Então, os insultos e xingamentos que eram presentes nas mensagens para Liz, agora a Carrie havia pichado isso nas paredes de dentro da casa dela. Nem a Liz e nem os seus filhos estavam em casa, então assim que ela regressa e vê aquele tipo de situação, ela comunica não só o Dave, como ela comunica a polícia também. A polícia comparece na casa dela, ela faz um boletim de ocorrência sobre isso, e ela fica muito preocupada sobre a integridade dela e dos filhos também. E naquele momento estavam apavorados. E se aquela família tinha, naquele instante, nem que seja um pinguinho de paz, tudo começou a ruir, porque agora teria não só as mensagens, mas também uma ameaça da Carrie poder adentrar na casa e poder fazer o que ela bem entendesse, não só com a Liz, como os filhos dela também. Então tava todo mundo apavorado. E, infelizmente, não foi só a casa da Liz que foi invadida e vandalizada. A casa do Dave também sofreu a mesma coisa. Tinha vidro quebrado, tinha roupa da Liz dentro da casa do Dave que foram rasgadas na altura do tórax. Parecia que realmente era uma ameaça à vida, né? Na altura ali do coração. Então todas as roupas que tinha da Liz estavam com rasgo justamente nessa parte centralizada do peito. E isso se estendeu durante meses, tá? Os dois viviam num medo constante. E em um determinado dia, o Dave estava num bar, que era uma coisa que ele começou a fazer com frequência, já que ele acabou começando a colocar a frustração dele na bebida alcoólica. E um dia, em um bar, ele acaba recebendo uma mensagem vinda da Carrie, falando que ela tinha botado fogo na casa da Liz. E embaixo dessa mensagem ela fala que não só espera que a Liz tenha falecido, como os filhos dela também. Ele sai correndo do bar e ele vai em direção à casa da Liz. Quando chega em frente à casa dela, ele começa a perceber que os bombeiros já estão lá fazendo o controle das chamas. A Liz tá do lado de fora de casa, então ela não é uma vítima. Os filhos dela também não estavam presentes na casa, mas infelizmente os bichinhos que ela tinha, que eram 2 cachorros, um gato e uma cobra, não conseguiram resistir aos ferimentos e acabaram partindo. Além da perda dos animais, a perda material. A casa da Liz eram poucas coisas que se salvavam de lá. Como foi um trauma muito grande para Liz e todo aquele medo que ela estava sentindo, ela achou que mesmo dessa maneira não seria bom manter um contato com o Dave. Então ela acaba optando por cortar os laços com ele, pegar os filhos dela e se mudar de cidade. O Dave relata no documentário que ele fica muito chateado, muito triste, porque ela era a única pessoa que conseguia compreender o que ele estava passando, assim como ele poderia também dar qualquer tipo de suporte para ela, mas que ele conseguia compreender o fato dela ir embora, porque ela realmente estava com medo. A casa dela pegou fogo. Se ela tivesse lá dentro, se os filhos dela estivessem lá dentro, houve a investigação do incêndio, foi comprovado que foi um incêndio criminoso, só que não tinha nenhum tipo de comprovação que era a Carrie, só aquelas mensagens, mas também não sabiam onde ela estava. Mais uma vez, esse caso se esfria e ele vai ter algum tipo de movimentação cerca de 1 ano depois, que é quando a polícia da cidade de Potawatomi recebe o caso do desaparecimento da Carrie, que nessa altura já faziam quase 2 anos do seu desaparecimento. Achando estranho, a polícia vai até a casa da Nancy, mãe da Carrie, para reabrir o caso. E ela fala que assim que a Carrie desapareceu e que mandou aquela mensagem falando que ela precisava de um tempo, Carrie teria supostamente conseguido um emprego melhor no Kansas. Era como se ela quisesse assumir uma nova identidade, uma nova vida. E que por isso ela teria sido motivada a procurar a polícia para buscar o desaparecimento, porque de acordo
acordo com as palavras da Nancy, a Carrie não abandonaria a sua família, principalmente o Max, que estava a esse momento com 14 anos. O pai da Carrie também estava lutando contra um câncer. Nesse meio tempo também houve o casamento de um irmão da Carrie que ela não compareceu. Então, por conta dessa falta de contato, foi isso que teria motivado a Nancy a relatar o desaparecimento dela para a polícia a primeiro momento. O Dave e a Liz não estavam mais no relacionamento, porque depois que a casa dela pegou fogo, ela decidiu por terminar o relacionamento, se mudou e tudo mais, eles acabaram perdendo realmente o contato. Então, as ameaças que o Dave recebia também cessaram. Então, nesse 1 ano que passou, como ele não era mais assediado, né, pelas mensagens, e ele estava se sentindo sozinho, ele decide então retornar para sites de encontro. E lá ele conhece outra mulher. E naturalmente, depois de um tempo conversando, eles acabaram marcando o encontro. O dia do encontro chegou e o Dave aguardava por essa moça, que mesmo estando muito atrasada, ela manda mensagem dizendo que ela está a caminho, que ela acabou se atrasando e que mesmo dessa maneira ela estaria indo ao encontro dele. Muito tempo se passa e essa moça acaba mandando outra mensagem pro Dave, que dizia: aqui é a Carrie. Ela não só voltou para a vida do Dave, como também voltou a ter o número dele e sabia tudo que ele fazia na vida. Mais uma vez, essas ameaças voltaram com tudo, mas não só para ele. Agora, a pessoa que estava sendo envolvida nesse caso e sendo ameaçada também era a Amy, a mãe dos filhos do Dave. E infelizmente, não só ela, mas as crianças também eram colocadas nessa situação. Que ela estava em um dia presente num parquinho ali, né, brincando com os filhos, e ela recebeu uma mensagem no celular dela, e essa mensagem era da Carrie, onde ela falava que estava conseguindo ver o Ryan, que era o filho do casal, descendo o escorregador, que ela estava vendo que a Amy estava com a menina deles, né, a filha deles, empurrando no balanço. Eram também com a Amy uma precisão na descrição do que ela estava fazendo. E realmente tudo batia. A Amy olhava para tudo quanto era canto para ver se encontrava a Carrie em algum lugar e mais uma vez ninguém conseguia encontrá-la. E devido a isso, como as coisas estavam indo para a ex-mulher dele e agora para os filhos do Dave, ele acaba decidindo adquirir uma arma, uma 9mm, que ele guardou em cima do seu guarda-roupa. Enquanto isso acontecia com a Amy, com as crianças e com o Dave, a polícia fez um mandado de busca na casa da Carrie no dia 22 de abril de 2013. E tudo dela estava presente dentro de casa. Roupas, móveis, os medicamentos, né, que ela fazia o tratamento da bipolaridade. Não existiam indícios de que ela estaria, de fato, se mudando para o Kansas. Pelo contrário, ali existiam indícios de que quem morava naquela casa não tinha a intenção de sair. A cama estava organizada, existiam casacos pendurados, toda a parte de despensa estava presente na casa, roupa de cama, as roupas, bijuteria, tudo. A vida de quem morava lá estava lá dentro. Com esses indícios, a polícia volta a conversar com a Nancy e ela acaba confessando para a polícia que ela tem certeza que a filha dela não desapareceu porque ela quis e que ela sabia que, infelizmente, a filha dela não estava mais com vida. E a polícia, depois de analisar a casa da Carrie, acaba chegando à mesma conclusão. A partir de agora, não era uma investigação de desaparecimento, mas sim uma investigação de homicídio. E tendo a Carrie falecido, não teria como ela ter mandado as mensagens nem para Liz, nem para o Dave e nem para Amy. Se de fato Carrie havia partido, quem estava se passando por ela mandando mensagens a essas pessoas, ameaçando essas pessoas? E é aí que entra um voluntário da delegacia de Potawatomi da área de TI para analisar nas investigações forenses digitais. E como a polícia tinha acesso às antigas ameaças feitas pela Carrie, começam a checar os endereços de IP dessas mensagens, para tentar rastrear da onde que essas mensagens vinham. E no meio disso tudo, esse voluntário criou um programa somente para filtrar esses IPs. E dentro desse programa, ele pergunta para o software quais daqueles IPs eram únicos. Acabam filtrando 13 mil resultantes. O investigador pergunta para o programa quais eram os 10 endereços de IP que aparecem em tudo referente a esse caso. Desses 10 endereços, 8 deles usavam VPN, então não existia um endereço de IP real. O endereço de IP, ele é como se fosse um endereço da sua casa. Então, tudo que você faz na internet, que você conectou ao Wi-Fi da sua casa, por exemplo, vai ser linkado àquele IP. Então, num caso de uma necessidade de rastrear da onde que vem essa mensagem, por conta do IP, a polícia saberia que essa mensagem teria partido da sua casa. Só que desses 10 endereços de IP que a polícia tinha, 8 deles usavam o serviço de VPN. Então, eles mascaravam esse IP. Eram IPs existentes em outros países. Então, por exemplo, dentro dessa lista
lista existiam IPs de Sydney, Austrália, como se as mensagens haviam sido enviadas de lá. Só que se 10 endereços, 8 deles tinham VPN, 2 deles chamavam atenção. Era o IP 174.71.6.113. E esse IP era ligado a uma residência de um homem chamado Todd, que residia em Iowa. Ele era um funcionário de TI da delegacia de Potawatomi. Então era uma pessoa que tinha o conhecimento de TI, tinha conhecimento desse caso e poderia ter algum tipo de envolvimento nesse caso particularmente, porque era um caso estritamente virtual. Devido a esse perigo, a polícia consegue então um mandado de busca para a casa do Todd. Lá ele é questionado sobre o caso, né? Ele nega conhecimento. Então a polícia pergunta para ele se mais alguém tinha acesso ao Wi-Fi da casa dele. E ele consente, fala que sim. Diz que a namorada dele, com quem ele tinha um relacionamento não muito estável, tinha acesso. E ela estava morando com ele desde que a casa dela pegou fogo. A polícia acaba perguntando então qual era o nome dela e ele acaba respondendo por Shanna Elizabeth Gollier. Ou seja, a namorada do Todd era a Liz. E nesse momento, a investigação, de acordo com os policiais, vira de cabeça para baixo, porque tudo começa a apontar para Liz. Essas mensagens teriam partidos dela, assim como todo o restante que envolvia a Carrie poderia ser de envolvimento da Liz. Suspeitando então dela, a polícia acaba contando para o Dave o que eles haviam descoberto. Então, naquele momento, o Dave acaba caindo, na realidade e percebe que a Carrie não havia mandado nenhuma mensagem para ele e que, infelizmente, talvez nem viva ela estaria. Já fazia um ano do desaparecimento da Carrie, mas a Liz era a principal suspeita. E desde o princípio em que a Carrie foi relatada como desaparecida, que a polícia abriu aquela primeira investigação, as pessoas mais próximas dela cederam os seus aparelhos eletrônicos para fazer uma perícia. Não só o Dave, como os familiares dela também, como a Liz também cedeu os seus aparelhos eletrônicos para fazer uma perícia neles. E os investigadores, analisando os dados do celular da Liz, eles viram dessa vez algo que os primeiros investigadores não viram na primeira. Existia uma foto do carro da Carrie, na véspera de Natal do ano de 2012. Só que existia um problema. Como que a Liz tinha a foto do carro da Carrie na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2012, sendo que ela desapareceu dia 13 de novembro, ou seja, mais de um mês antes, e a polícia só foi encontrar o carro dela no dia 8 de janeiro de 2013, no ano seguinte. E à época, quando encontraram o carro, eles fizeram uma perícia nele e foi encontrado um pote de balas. E nesse pote de balas existia uma digital que não era compatível com a digital da Carrie. Sabendo disso, como a polícia agora tinha conhecimento que dentro desse tempo de desaparecimento do carro, a Liz tinha uma foto do automóvel no celular dela, eles comparam então essa digital no potinho de balas com a digital da Liz. Quando volta como compatível. Ou seja, em algum momento, a Liz esteve dentro do carro da Carrie e lá acabou deixando uma marca de que esteve lá dentro. Então a polícia começou a fazer um monitoramento da Liz via GPS do celular. E lá foi descoberto que ela rondava a casa da Amy todos os dias. Várias e várias vezes ao dia ela passava na frente da casa da Amy, enquanto isso as mensagens ameaçadoras para Amy continuavam rolando. Vocês se lembram que o Dave havia adquirido uma arma 9mm que ele deixava em cima do guarda-roupa, certo? Enquanto essa investigação ia rolando, essa arma desapareceu da casa do Dave. Então ele reporta para a polícia o desaparecimento desse objeto. A investigação continua até que no dia 5 de dezembro de 2015, o 911 recebe uma ligação de emergência, um pedido de socorro. Era uma mulher que precisava de atendimento médico e da presença da polícia porque ela tinha sido atingida por um tiro. O telefonista pergunta então se o atirador está na proximidade. Ela fala que ela acha que não e que, embora ela não tenha visto, não identificado quem era o atirador, ela sabia que era uma mulher. E assim que a polícia chega no parque Big Lake, que é um parque público, eles encontram a Liz jogada no chão, ferida na perna. E ela fala mais uma vez para a polícia que, embora ela não tenha conseguido identificar quem era o atirador, ela sabia sim que era uma mulher. A polícia então aguarda a sua recuperação para poder interrogá-la na delegacia. Qual era o plano da polícia? Eles queriam que a Liz acreditasse que a polícia estava achando que a atiradora era a Amy, a ex-mulher do Dave. E ela mordeu a isca. Ela disse que ela não só acha que a Amy era uma péssima pessoa, que teria feito isso com ela, como também teria algum tipo de envolvimento no desaparecimento da Carrie. E como a polícia tinha certeza que a Liz era aquela pessoa que se passava pela Carrie, eles estavam certos que em algum momento a Liz mandaria uma mensagem para ela mesma, se passando pela Amy, assumindo
assumindo a autoria dos disparos contra ela. Então a polícia fala para Liz que se você receber alguma ameaça em nome da Amy, né, assumindo esse tipo de coisa, você encaminha pra gente. E obviamente que foi uma coisa que ela caiu. Dias depois, a Liz encaminha pra delegacia, pros investigadores, alguns e-mails supostamente escritos pela Amy, onde ela assumia a autoria dos disparos e dando detalhes sobre esses disparos. Embora a Liz seja uma mulher muito inteligente, a polícia já estava um passo à frente dela. Mas eles queriam ainda provocar algum tipo de descontrole emocional na Liz. Então, um dos investigadores liga pro Dave e fala: olha, é o seguinte, você tá passando por esse tipo de coisa, a Amy, sua esposa, tá passando por esse tipo de coisa e seus filhos também estão sendo ameaçados. Então, se eu fosse você, uma conversa de homem para homem, de pai para pai, pegue as suas coisas e fique na mesma casa que sua ex-mulher e que seus filhos. Porque, de acordo com a polícia, assim que a Liz soubesse que a Amy e o Dave estavam morando juntos, teria um certo de descontrole emocional pela parte dela, porque ela queria ter o controle total do Dave e ver ele retomando um suposto relacionamento com a ex-mulher, com a mãe dos filhos dele, era algo que ia tirar ela completamente do eixo, e foi o que de fato aconteceu. Dias depois, quando a Liz descobriu que a Amy e o Dave estavam morando na mesma casa, ela liga para os policiais e meio que tenta dar uma repreendida neles, tipo, olha, vocês ainda não prenderam ela, é um perigo essa mulher tá solta, e agora eu descobri também que o Dave tá morando com ela, então é um perigo para ele e para os filhos deles estarem juntos. Ela tenta dar uma manipulada na situação, tentando fingir que ela estava preocupada, não só com ela, mas com o Dave e com os filhos. Mas o investigador responde para ela que não existe nenhum tipo de prova concreta que incrimine a Amy. Embora aqueles e-mails existissem, onde ela estaria supostamente admitindo a autoria, não tinha ainda uma prova concreta de que era ela. Então não tinha como a polícia fazer a captura e prender a Amy pelo crime. E agora eles pedem a ajuda da Liz. Se ela tiver alguma coisa que realmente fosse incriminar a Amy na parte dos tiros que ela deu contra a Liz, ou então em alguma coisa relacionada ao desaparecimento da Carrie, que ela encaminhasse para a polícia, porque tendo alguma coisa mais concreta é onde eles podem fazer a captura da Amy e prendê-la. Foi aí que a Liz começou a mandar mais e-mails para a polícia, e esses e-mails supostamente também escritos pela Amy, onde continham muitos detalhes, só que dessa vez não eram sobre os tiros dados na Liz, mas sim sobre o desaparecimento e a morte da Carrie. Detalhes esses que o autor do crime poderia dar. Só que não era a Amy assumindo a autoria, mas a Liz enviando mensagens para ela mesma, se passando por uma pessoa, para tentar culpar uma outra pessoa pelo crime que ela mesma havia cometido. De acordo com esses e-mails, a Carrie foi esfaqueada na barriga, colocada dentro do seu próprio carro, e o seu corpo foi deixado em um terreno baldio depois de ter sido queimado e os restos mortais terem sido cobertos com uma lona. Então a polícia decide fazer mais uma vez uma perícia no carro da Carrie em busca de manchas de sangue. Foi dado que era um ferimento de arma branca dentro do carro da Carrie, então eram para ter vestígios de sangue dentro do veículo. Mas quando jogam o luminol, nada se acende. Então os investigadores decidem tirar os dois bancos do carro dela, tanto do motorista como do passageiro, e decidem tirar o forro do assento do banco. E quando tiram do motorista, não encontram nada, não ser o estofado normal, porém quando tiram o revestimento do assento do banco do passageiro, lá encontram uma mancha vermelha enorme. Então aquela supostamente era a cena do crime. E com isso, a polícia expede o mandado de prisão para Liz. Ela é presa, levada para a delegacia, e lá fazem algumas perguntas, confrontando ela com as provas, e ela as nega. A polícia continua as acusações, dá uma pressionada aqui e de lá, e ela mesmo assim, ela nega, fala que cansou de falar, de responder as perguntas, e que ela quer agora um advogado. E a partir do momento em que a pessoa pede por um advogado, a polícia não pode mais fazer nenhum tipo de pergunta àquela pessoa. Mas, de qualquer maneira, ela é presa para investigação. Embora existiam muitas provas, todas elas eram circunstanciais. Então, os dois investigadores, nesse caso, decidem ir até o Dave mais uma vez e perguntar para ele se existiu algum tipo de aparelho eletrônico que ele tenha usado na época do desaparecimento da Carrie, em novembro, dezembro de 2012, que ele não teria entregado para a polícia. Ele vai até o depósito dele e acaba mexendo nas coisas e encontra um tablet que estava quebrado, que dentro desse tablet não existia nada comprometedor, mas existia a presença de um cartão de memória. E durante a perícia percebe-se que esse cartão de memória foi formatado, mas conseguem recuperar os dados formatados desse cartão. Durante a análise de todas as fotografias que existiam
tinham dentro desse cartão de memória, tinham várias e várias selfies da Liz. Então eles acabam percebendo que aquele cartão de memória não só era pertencente a ela, como era do celular que ela utilizava na época em que a Carrie desapareceu. E olhando foto por foto, uma delas chamou a atenção de um dos investigadores. Era a foto de um pé. Só que nessa foto, nesse pé, existiam algumas veias aparentes de uma maneira, mostravam ali uma circulação póstuma, ou seja, que é quando as veias ficam extremamente aparentes em um corpo sem vida. Então, aquela fotografia era o pé de uma pessoa morta. E embora fosse uma foto que não tinha muita definição ou nitidez, dava para perceber que era um pé bem magrinho, não era um pé muito grande, só que existia a presença de uma tatuagem em cima desse pé. Era uma tatuagem de um símbolo japonês ou símbolo chinês. Então, os investigadores entram em contato com a Nancy, a mãe da Carrie, e perguntam para ela se a Carrie tinha alguma tatuagem no pé. E a Nancy confirma. No pé da Carrie tinha uma tatuagem do símbolo chinês que remetia à palavra mãe. Então, com aquela presença da fotografia do pé da Carrie, possivelmente já com ela sem vida, a presença da tatuagem, embora fossem provas circunstanciais, porque eles ainda não tinham um corpo, a Liz ainda aguardava o seu julgamento presa. E no tribunal tudo foi mostrado, tudo foi relatado. Mas, para a parte da promotoria, o maior desafio ainda era conseguir provar que a Liz estaria envolvida no homicídio da Carrie sem ter o corpo dela. Depois de defesa e acusação mostrarem os seus lados, todas as suas provas e as suas versões, o juiz que presidia a sessão retorna com o veredito. Ele fala que sabe que a Carrie não está presente não porque ela quis desaparecer, mas porque ela foi assassinada de uma forma premeditada pela Shanna Elizabeth Gollier. E dessa forma, sendo um homicídio causado intencionalmente e premeditado pela Liz, ela é condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A Liz está presa até o presente momento, ela não tentou entrar com nenhum tipo de recurso que invalidasse aquele julgamento ou alguma manobra, e mesmo condenada com as provas contra ela, a Liz até hoje nega a sua responsabilidade nesse crime, se diz inocente, e até hoje, infelizmente, o corpo da Carrie não foi encontrado. E embora a família da Carrie tenha conseguido um pouco de paz depois da condenação da Liz, né, ela não ter saído impune desse assassinato, acredito eu que a última peça que falta para essa família ficar um pouco mais conformada com a partida da Carrie é encontrar o corpo dela para poder dar uma despedida digna e a mãe e o filho dela poderem ter um túmulo pelo menos para poderem visitar. Infelizmente, quando esse caso aconteceu, a Carrie acabou pegando uma fama muito ruim, como se fosse uma pessoa, uma perseguidora, né, uma stalker, obsessiva, compulsiva, que não aceitava o fim de um relacionamento. E sendo bem sincera com vocês, eu acho que o trabalho da polícia só foi efetivo e eficiente na última investigação, porque desde o princípio, quando foi reportado o desaparecimento da Carrie, não deram a devida importância pelo fato dela ter uma questão de saúde mental, pelo fato dela fazer o acompanhamento por conta da bipolaridade. Então, se a polícia tivesse levado a sério desde o princípio do desaparecimento dela, quando a mãe dela relatou que ela havia sumido, talvez a polícia tinha ido atrás de câmeras de segurança, de transação de banco, teria visto a casa dela antes. Talvez a polícia poderia ter evitado toda a situação que se sucedeu, não só do terror psicológico que a Liz acabou colocando todo mundo, como também poderia ter salvo a vida dos bichinhos dela, porque se fosse investigado da maneira correta, desde o princípio, talvez a Liz poderia ter sido pega antes de ter colocado fogo na sua casa e, por consequência, ter tirado a vida dos seus bichos. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da maneira com que eu trouxe esse caso pra vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso pra conseguir entender. Como eu falei pra vocês, o roteiro que eu fiz teve em torno de 10 páginas, então eu espero que tenha ficado sucinto, que dê pra vocês entenderem sem eu ter tirado nenhum tipo de informação que era relevante pro caso. Se vocês tiverem mais um caso que vocês queiram que eu traga aqui pra vocês, é só deixar aqui pra mim. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.